Meus amigos, as imagens que vocês estão vendo aí é de uma rebelião popular que está acontecendo na Irlanda, tá? O povo da Irlanda tá de saco cheio de receber o que na Europa, especialmente a direita, chama de receber os enriquecedores culturais, né? Ah, vamos enriquecer nossa cultura com esses imigrantes de culturas tão diferentes e tão bacanas. Basicamente, pessoas advindas ou do Oriente Médio ou de países da África que chegam lá sendo oriundos de uma cultura muito distante e que acabam não se adaptando, tá? O que rolou? Crianças ontem foram esfaqueadas por um imigrante, alguns disseram que era argelino, outros disseram que era nigeriano. E na reação ao ocorrido, surgiu um herói improvável, um outro imigrante, e no caso um imigrante brasileiro. Caio Benício, que é um imigrante brasileiro, é um entregador lá, foi com a bike dele, pegou o capacete dele, desceu-lhe o sarrafo no assassino imigrante também, né? E o brasileiro também é imigrante. Se tornou um herói nacional, o Conor McGregor tá falando dele. E a gente vai abordar este problema migratório não só na Irlanda, mas em toda a Europa. A Europa tá em chamas, meus amigos, e vem conflito grande aí. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, olha isso aqui, atenção, revista Valete, tá? Você quer participar do universo Valete? Quer ser assinante da Valete? Nós temos um plano especial para você. mbl.org.br/revista. Você vai se inscrever, se inscreva lá e nós vamos preparar a tua assinatura da Valete. A gente vai montar o plano para você. Inclusive a gente lançou planos novos, com preços novos, lá no Congresso do MBL. Vem pra Valete, meu irmão. Essa edição tá fabulosa e a próxima vai tratar do assunto que eu tô falando nesse vídeo. Vamos lá, galera. Olha só. Todo mundo vem acompanhando o recente conflito entre Israel e o Hamas, tá? Vocês estão acompanhando. E muita gente na Europa ficou muito assustada que as manifestações pró-Palestina, que no caso eram manifestações pró-Hamas, porque as músicas elas davam um tom não do, eu quero, vamos dizer, uma solução de dois estados, mas sim, eu quero que Israel deixe de existir, elas foram muito maiores do que as manifestações pró-Israel. Em Londres elas foram se repetindo, na Alemanha, na França, e aí você começou a ver os líderes, os chefes de estado percebendo, meu Deus, né? Caramba, o negócio é grande mesmo, hein? A gente realmente abriu a fronteira. Essa lógica liberal, ela foi aplicada mesmo. E essa galera não está se integrando. Veja, o capitalismo, né, de livre mercado, a ideia de todo mundo pertencer a uma sociedade aberta, não faz com que esses imigrantes, às vezes de segunda e de terceira geração, percam, seus vínculos com sua terra natal, e 2, sua cultura e suas afiliações religiosas. Tá? Então, os imigrantes, eles foram se tornando, vamos dizer, parte de guetos, se integraram parcialmente, em maior ou menor grau, ao redor das principais cidades na Europa, e eles, enfim, professam a cultura deles, que é uma cultura diferente do europeu. É definitivamente uma cultura diferente do europeu, tá? E por mais que falem, não, olha só, o mundo é assim, o mundo não é exatamente assim. Essas convivências de culturas tão diferentes não costumam ser exatamente as mais fáceis, as mais tranquilas. Você pode ter imigração, mas em geral a imigração também pressupõe uma assimilação com a vitória da cultura de quem está recebendo e, vamos dizer, uma diluição da cultura daquele que está chegando. Mas isso não rola. São culturas muito diferentes. É praticamente água e óleo. Veja só, cristãos e muçulmanos, europeus e a turma do Oriente Médio já se matam há muito tempo. Na verdade, essa turma toda já se mata antes mesmo de rolar cristianismo ou islamismo. Os grandes conflitos que envolvem o que a gente chama de Oriente, com aquilo que a gente pode chamar de Grécia Antiga, Roma, tal, já precedem toda essa história. E esse convívio nunca foi exatamente o mais pacífico. Basta ver que essa região, por exemplo, de encontro de grandes religiões, de grandes culturas, de grandes impérios, que é o Oriente Médio, um pouco o norte da África também, é uma região conturbada até hoje. Então a ideia de receber os imigrantes por uma questão ou ideológica, e também econômica, muito econômica, né? Substituição de mão de obra por uma mão de obra mais barata, que ocuparia postos de trabalho que os europeus não estavam dispostos a utilizar. Isso foi trazendo as consequências. E o convívio não vem funcionando. Na prática, as estatísticas demonstram isso. Grande parte dos crimes violentos cometidos nos países europeus vêm sendo cometidos justamente pelos imigrantes. Tá? O convívio não vem funcionando. E há quem entenda a prática da imigração como uma espécie de guerra híbrida, tá? Como enfiar um inimigo interno dentro do seu adversário.
Veja, recentemente saíram imagens dos russos apoiando imigrantes da Somália indo para a Finlândia. A Finlândia é uma espécie de rival geopolítico aí da Rússia. Ora, se a Rússia tá mandando um monte de imigrante da Somália para lá, ou incentivando ou facilitando a ida, algum interesse deve ter, em certa medida. E, verdade seja dita, não há, vamos dizer, quando você põe na balança, um grande benefício para essas sociedades que estão recebendo. O pensamento liberal sempre foi, não, fronteira aberta tal, e eu nunca comprei muito essa ideia. Eu não compro essa ideia porque esse é tratar países como condomínios. Como se fosse assim, sua cultura não importa. Não importa, isso aqui é o seguinte, um país concorre com outro, tem a fronteira, vem o fulano aqui, trabalha, vai pra lá. Entendi, é uma lógica quase empresarial na gestão de um território. E não, países têm cultura, países têm história, países têm suas dores, países têm suas lutas, países têm suas dimensões históricas mesmo. E sabe quem tem isso muito na cabeça? Os próprios imigrantes muçulmanos. Eles se encaram, de certa maneira, como parte de uma cultura, como parte de uma história, como parte de uma profecia. Então, assim, de um lado, uma galera que não se encara nada. Estamos aí diluindo. De outro, uma galera que tem uma cultura forte. Naturalmente vai ter conflito. E os conflitos estão acontecendo. Então, o que aconteceu agora, lá na Irlanda, é bizarro. E nós temos que ilustrar o papel do imigrante brasileiro ali, tá? Caio Benício está sendo agora promovido não só pela imprensa, pelos irlandeses, mas pelo próprio Conor McGregor, que talvez seja o irlandês mais famoso do mundo, tá? O McGregor está se tornando uma espécie de liderança desse processo e parabenizou o brasileiro porque o cara desceu de sarrafo no assassino. Tava ali, né, o assassino matando criança no meio da rua e alguém tinha que agir. Foi o brasileiro e agiu. E agora vocês vão ver os comentários. Esses comentários que vocês veem aí são basicamente de irlandeses parabenizando o Caio e parabenizando os imigrantes brasileiros, porque o Brasil tem muito imigrante na Irlanda. E os imigrantes brasileiros, até por participar de uma matriz católica, e a Irlanda também é um país católico, conseguem se integrar. E os irlandeses não estão vendo... logicamente, há problemas de imigração e há também problemas de irlandeses com brasileiros lá, isso é fato. E também há alguns poucos brasileiros que cometem crimes lá. Mas a integração é diferente. E nessa integração diferente, o papel do Caio Benício e a forma como ele vem sendo bem tratado pelos irlandeses dá o tom de algo que deveria ser meio óbvio. Ora, países precisam de imigrantes, tragam pessoas de culturas similares. A ideia louca, aquela ideia infantil que a gente teve no século passado de que estamos numa aldeia global, estou aqui eu com um balinês almoçando com um afegão, com uma mulher trans sueca e um amigo do Uzbequistão. Não, isso não vai rolar, cara. As pessoas têm culturas, as culturas elas têm sua dimensão interna, têm sua dimensão metafísica, e essas pessoas às vezes têm, vamos dizer, interesses e práticas que são conflituosas e não vão conseguir conviver no mesmo território. Isso é meio óbvio. Só que na loucura pós-moderna, na loucura liberal, a gente acaba esquecendo o óbvio e acaba entrando na loucura, tá? Então, parabéns ao Caio Benício, tá? Parabéns a ele. E eu vou deixar aqui o relato dele em áudio pra gente encerrar o vídeo. É o relato de um cara que fez o que precisava ser feito e que melhora um pouco a imagem do Brasil no momento em que o Brasil, pelo amor de Deus, só passa vergonha internacionalmente. Vai, Caio. Fala aí, pessoal. Beleza? Tô meio sumido aí por causa do meu joelho. Tô aqui na recuperação. Então, cara, o ataque hoje, cara, eu tava passando na hora, meu irmão. Tava de moto passando na hora. Eu vi o cara brigando com a professora, puxando a criança. Entendeu? Aí eu tava meio que diminuir, dei uma freada pra ver que porra que tava acontecendo. Achei que fosse uma briga normal. Aí a professora conseguiu puxar uma criança, e o cara foi, pegou outra criança, que aí depois que eu vi que o cara puxou uma faca. Cara, quando ele pegou, cara, criança de 5 anos, meu irmão. Aí quando eu vi a faca, cara, eu joguei a moto no chão e fui pra cima do cara. E o cara esfaqueando a garota no peito, assim, sabe? Umas 3 facadas no peito. Aí o cara, eu só tive. Meu irmão, nem pensei em nada. Tirei meu capacete pra me proteger e dei-lhe uma porrada com o capacete na cabeça, que derrubou o cara. Aí depois ninguém chegou chutando, mas que eu consegui derrubar o cara com a porrada de capacete que eu dei na cabeça dele. Foda, cara. Aí depois eu vi a garotinha lá, toda ensanguentada.
Eu acho que ele tá no hospital, mas acho que vai ser difícil ele sobreviver. E aí, cara, parece que o cara era imigrante, mas o cara era maluco, não era terrorista, não. E aí, nego tá revoltado, né? É... Mas, meu irmão, agora que eu tô mais calmo, mas eu fui pra guarda lá, prestar depoimento, tava tremendo todo. Foda.